Me chamo Henrique de Graff e hoje irei apresentar para vocês esse press release que trata da minha dissertação de mestrado, cujo título é Estacionalidade associada à curva de regularização de reservatórios, com orientação do professor Dr. Daniel Henrique Marco Detzel, seguindo na linha de pesquisa de hidrologia estocástica e tendo como agência de fomento tanto o LACTEC quanto a COPEL por meio do projeto LINKS. Certo, o que me levou a escolher esse tema de pesquisa? Basicamente, meu interesse é por recursos hídricos, entender um pouquinho mais sobre a geração hídrica especificamente, pois cerca de 63% da nossa matriz elétrica é oriunda da geração hídrica, o que torna a nossa matriz elétrica predominantemente renovável. Também entender um pouquinho mais sobre o setor elétrico, sobre o nosso complexo setor elétrico, entendendo um pouquinho sobre as suas características, peculiaridades e para onde que esse setor está caminhando. E tudo isso somado com o meu interesse em produzir uma pesquisa que fosse significativa dentro da minha área de atuação. Bom, onde a pesquisa foi realizada? Ela foi realizada utilizando dados de 5 usinas hidrelétricas localizadas em diferentes regiões brasileiras. O Brasil ele é composto pelo SIN, que é o Sistema Interligado Nacional, e esse grande sistema ele é subdividido em 4 subsistemas: Subsistema Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Então, eu tentei pegar usinas desses diferentes subsistemas para tentar caracterizar um pouquinho cada um deles. Seriam então Foz do Areia no subsistema Sul, Ilha Solteira aqui no subsistema Sudeste, Sobradinho e Itaparica no subsistema Nordeste e Tucuruí no subsistema Norte. Bom, o principal resultado da pesquisa foram essas curvas de regularização, com essas manchas avermelhadas aqui que indicam os tempos de recorrência, que podem ser associados também ao risco do reservatório não atender às suas demandas hídricas e energéticas, ou seja, quanto mais próximo aqui das manchas mais avermelhadas, maior o risco do reservatório não atender às demandas hídricas e energéticas. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: a curva de regularização é uma ferramenta que ela permite você associar uma demanda de vazão a um determinado volume de reservatório, ou seja, o volume que o reservatório deve possuir para atender aquela demanda de vazão. E nessa pesquisa foi estudada a influência do comportamento não estacionário da série de vazão, ou seja, das mudanças dos parâmetros estatísticos da série de vazão ao longo do tempo, como por exemplo média e desvio padrão, na curva de regularização. Então aqui foram tiradas duas fotografias. Essa aqui até 88 no caso seria até a data de operação da usina de Itaparica, e essa até 2018 com os dados mais atualizados. Ou seja, uma curva de regularização dita original do reservatório e a curva de regularização atualizada. Itaparica, curiosamente, apresentou um comportamento estacionário. Então, em tese, o risco de operação deveria se manter constante aqui. Essa curva de regularização deveria mais ou menos seguir o comportamento desta aqui. Porém, não foi isso que aconteceu. A gente pode ver que houve um aumento no risco de operação. Isso se deve a uma grande estiagem que aconteceu na região Nordeste a partir dos anos 2000. E isso fica evidenciado a partir do cálculo da ENA aqui, que ela indica o período crítico. Esse aqui foi o segundo grande resultado dessa dissertação, né? Foi mostrar que houve sim uma mudança, né, nesse período crítico da região Nordeste. Ou seja, houve uma estiagem bastante severa a partir dos anos 2000. Bom, a principal contribuição da pesquisa para a área de conhecimento foram justamente essas curvas de regularização e mostrar que, devido ao comportamento não estacionário, houve um aumento no risco dos reservatórios. Como a gente pode observar aqui em Foz do Areia, que apresentam um comportamento não estacionário, que houve um aumento no risco, assim, quando a gente compara essa fotografia aqui até a data de operação com essa fotografia atualizada da curva de regularização. Então a gente pode ver que é esse deslocamento para as regiões mais avermelhadas. Bom, o diferencial da pesquisa, né, a principal inovação dela é que ela avançou no sentido de que a grande parte da revisão bibliográfica para na análise da estacionalidade ou não estacionalidade da série de vazão. E no caso dessa pesquisa, ela mostrou uma das consequências imediatas do comportamento não estacionário da série de vazão, que é o aumento no risco de operação dos reservatórios, ou seja, do não atendimento às demandas hídricas e energéticas, como a gente pode observar nessa figura aqui. Bom, e a principal contribuição da pesquisa para a sociedade de uma forma mais ampla é que os reservatórios já estão perdendo capacidade de regularização simplesmente devido ao comportamento não estacionário, ou seja, essas variações dos parâmetros estatísticos da série de vazão. Ou seja, caso nenhuma medida seja tomada, haverá um aumento constante no risco de não atender as demandas hídricas e energéticas, e os reservatórios eles podem acabar falhando e não atendendo às condições para as quais eles foram dimensionados.